A Guerra do Vietnã, um conflito que se desenrolou como um pesadelo sem fim, mas no âmago dessa batalha existia um sacrifício que poucos ousam imaginar. A dor de mulheres que viveram como sombras, se sacrificando por um ideal que as consumiu até o último suspiro. Este é o conto de suas vidas e de suas mortes nas horas mais brutais. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, um novo começo parecia surgir para o Vietnã. Sob a liderança de Ho Chi Minh, o país proclamava sua independência. Mas a esperança de liberdade logo se despedaçou. Ao enfrentar a brutalidade do colonialismo francês, iniciando um ciclo de guerra que duraria quase 30 anos. As mulheres, figuras secundárias na luta, se tornaram as verdadeiras heroínas silenciosas dessa guerra. Muitas delas eram esposas, irmãs, mães. Algumas se uniram aos combatentes, outras lutaram sozinhas, carregando o peso de um fardo que parecia nunca terminar. A Guerra da Indochina, entre 1946 e 1954, estabeleceu o Viet Minh como a força dominante nas áreas rurais. Mas para as mulheres, esse novo poder significava apenas uma coisa: mais sofrimento. Enquanto seus maridos lutavam nas selvas, essas mulheres enfrentavam uma guerra constante, a ameaça dos franceses, as invasões nas aldeias e o medo de serem capturadas ou entregues pelos próprios vizinhos. Em 1954, após a vitória no cerco de Dien Bien Phu, o Vietnã foi dividido. O norte se tornou comunista sob Ho Chi Minh e o sul sob o governo de Ngo Dinh Diem, que era ferozmente anticomunista. As esposas dos líderes Viet Minh. Uma decisão cruel se apresentou: ficar no norte ou seguir seus maridos ao sul, onde a perseguição era implacável. Se ficassem, estariam em segurança, mas separadas de seus maridos. Se seguissem, seriam alvos de um inimigo que já havia começado sua campanha de destruição, com as chamadas denúncias comunistas. E muitas delas, como Tran Tien, não hesitaram em seguir seus maridos, mesmo sabendo dos riscos. Nas zonas rurais do sul, a repressão de Diem se intensificava. As mulheres, mesmo sem armas, se tornaram alvos. Serem esposas de Vietcongs significava ser considerada cúmplice, um inimigo a ser destruído. Os vilarejos eram saqueados, as casas destruídas. Mulheres eram levadas para interrogatórios, humilhadas, torturadas e muitas vezes executadas. Mesmo sob tortura, muitas dessas mulheres se mantiveram firmes, recusando-se a entregar seus maridos ou companheiros. Sua lealdade ao Vietcong se tornou sua sentença de morte. A década de 1960 trouxe uma nova fase na guerra. Com a intervenção direta dos Estados Unidos, os bombardeios, as incursões aéreas e os massacres se tornaram rotina. Para as esposas, a luta pela sobrevivência se transformou em um pesadelo diário. Com a entrada dos Marines em 1965, a guerra deixou de ser um conflito distante. Ela se instalou nas aldeias, nos lares, nos corações. Os campos estavam em ruínas, as casas queimadas, e a luta para manter os filhos vivos se tornava a única preocupação. Mulheres grávidas davam à luz em abrigos improvisados, suas crianças amordaçadas para não serem ouvidas. A guerra não tinha mais limites, ela tinha invadido até o núcleo da família. Em 1968, a ofensiva do Tet mudou o rumo da guerra. Mas para as esposas dos líderes Vietcong, o Tet trouxe mais sofrimento. Muitas foram capturadas, torturadas e muitas morreram nas prisões.
A tortura física e psicológica era constante, e os campos de prisioneiros como o de Consson Island se tornaram locais de horror. As prisões, como as de Chihuahua, se tornaram templos da dor, onde mulheres passavam dias em cativeiro, sendo espancadas, sem alimentos, e muitas vezes morriam devido à falta de cuidados médicos. O sofrimento era insuportável, mas elas não desistiram de sua causa. Em 1975, a vitória do Norte trouxe o fim da guerra. Mas para as esposas dos líderes Vietcong, o fim da guerra não significou descanso. Muitas pagaram com suas vidas, outras viveram com feridas irreparáveis. E as que sobreviveram enfrentaram um novo mundo de silêncio e esquecimento. Algumas foram lembradas como heroínas, outras simplesmente desapareceram nas sombras da história. O sofrimento que viveram não pode ser apagado, mas é uma parte vital da história do Vietnã. E o que elas sofreram é uma verdade que precisamos ouvir. A luta das mulheres no Vietnã não é apenas uma história de dor, mas de coragem, lealdade e sacrifício. Elas, que ficaram nas sombras da história, merecem ser lembradas, pois em sua luta silenciosa, elas nos ensinam sobre o verdadeiro preço da liberdade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Deixe um comentário, ele é muito importante.